Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Boa noite, Jorge. Boa noite, galera. Tudo bem? Um grande prazer estar aqui para a gente conversar sobre fadiga, suas limitações e repercussões no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Vamos esperar a galera chegar e vamos com tudo. É isso aí. Nós estamos aqui hoje para falar aí de fadiga com o Thiago, nosso fisioterapeuta. Está conosco desde 2013, né? Desde que a associação começou, né, Thiago? Desde o começo, né, Jorge? Desde o começo a gente está junto aí nessa caminhada, É isso aí. ajudando o pessoal. 7 anos. 7 anos, 24 horas por dia, chuva, sol, celular, computador. Acho que na época não tinha nem iPhone direito. Nós estamos quase da era paleozoica aí, né? Internet de escada. É isso aí, estamos quase nessa época. Boa noite, galera. Boa noite, o pessoal está entrando. Deixa eu só localizar aqui o post aqui no grupo para poder ter as perguntas aqui para vocês. Um minutinho. Temos muita história, né, Jorge? Nesses anos aí Muito. com a procura. Nossa Senhora atrás de você também. muita coisa. Muita história, muita coisa que a gente realizou, né? Graças a Deus. Acho que isso é o mais importante, né, Thiago? Quanta realização, quanta coisa a gente conseguiu fazer nesses anos todos aí. Sim. Isso é o Boa principal. noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fátima. Boa noite, Dani. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite. Boa noite, Daniela, Jaqueline, Ademar. Nossa, quanta gente. Já estamos com 30 pessoas na sala aí. É isso aí. É a quantidade e qualidade, né, Jorge? Porque a procura hoje não se resume meramente a um grupo de Facebook. A procura hoje atua diretamente e indiretamente em todo o território nacional e até fora do Brasil, né? Nós estávamos acho que foi a primeira live que nós fizemos com o Dr. Mauro. Veio pergunta de Portugal, veio pergunta de Londres, veio pergunta de Lima, veio pergunta de vários lugares dos Estados Unidos. Então foi muito legal, porque a gente vê que tem usuários em todos os lugares assistindo as nossas lives. Então isso é procura, né, cara? A gente vê que com a internet, com o nosso grupo no Facebook, claro que a gente está presente em todas as redes. A gente tem hoje praticamente 20 mil seguidores no Instagram, quase 10 mil inscritos no YouTube, mas o nosso forte é o grupo do Facebook ainda, né? E a gente vê que a gente chegou em todos os lugares. Nós temos aparelhos respiratórios, Thiago, emprestados nos 27 estados do Brasil, sem exceção. Nós temos BIPAP emprestados no Acre, em Roraima, no Amapá, em Rondônia. Quer dizer, nos lugares mais longes, tem pacientes de ELA assistidos pela associação e assistidos de fato mesmo, com um aparelho. Não é só com informação, não, que já é muito importante, né? Mas não é só com isso, não. É com aparelho que, às vezes, salva uma vida, que faz toda a diferença, né? Sim. Várias vezes a gente corre no hospital, na casa de um paciente. O fulano da procura, a procura está entrando na casa e na vida das pessoas, de forma indireta, de forma direta, e a gente está conseguindo ajudar esse pessoal, colocando a mão na massa mesmo. É isso mesmo. Bem, Thiago, nós já estamos aí com mais de 40 pessoas, então acho que você pode começar a sua aula aí. Eu vou dar o espaço para você e vou tirar o meu áudio. Depois eu volto mais tarde aí para fazer a pergunta do pessoal, tá bom? Então, eu veio para você. Galera, então, boa noite. Qual que é o tema que a gente propôs a falar hoje? Fadiga, suas limitações e repercussões. A gente sabe que às vezes demora um pouco para diagnosticar a esclerose lateral, muitas das vezes por exclusão. Muitos pacientes demoram 1 ano e meio, às vezes até 2 para ter o diagnóstico fechado, e nesse tempo a doença já evoluiu. E a fadiga em si,
ela é um sintoma, ela é também um sinal clínico da doença. O paciente relata que perdeu peso, que está cansando, que não está dormindo bem, não está engolindo bem, que está cansando fácil. Então, a fadiga é muito importante ela é um sinal clínico que vai nos ajudar a diagnosticar e no decorrer da doença, ela vai estar presente praticamente em todos os estágios da doença. Boa noite, galera. Boa noite, dona Aurivan. Então, só que para saber da fadiga, para tratar ela, a gente tem que entender, obviamente, a fisiopatologia da doença. A gente tem que entender como a doença funciona e a gente tem que fazer uma avaliação. E essa avaliação tem que ser bem feita e, obviamente, ela tem que ser multidisciplinar. Não só o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, nutricionista. Gente, terapeuta ocupacional é muito importante. Ele tem que passar por toda essa equipe multidisciplinar, porque se eu avaliar de forma unilateral, eu já vou começar a perder meu paciente. Eu vou começar a perder meu paciente para fadiga, e a doença vai evoluir. Então, para considerar a fadiga, esse paciente tem que passar por toda a equipe multidisciplinar. Então, ele vai passar por toda essa equipe e cada paciente é único. O paciente tem que ser tratado de forma individualizada, sem receita de bolo, e esse paciente vai ser tratado por fases. Não é o paciente que vai se adaptar à conduta do fisioterapeuta, é o fisioterapeuta que vai se adaptar à evolução, à velocidade de evolução e ao estágio em que esse paciente se encontra. E ele vai ter que respeitar a fadiga do paciente. Eu, Tiago, particularmente, quando avalio esse paciente, eu avalio o grau de força muscular, limitação de amplitude, equilíbrio, às vezes até a parte respiratória, ou converso com o fisioterapeuta da parte respiratória, com o médico, que a gente vai andando junto. Só que o meu paciente, ele não pode sair da sessão mais cansado do que quando ele entrou. Porque a ela, gente, é uma doença, para vocês terem uma noção, há alguns anos atrás, quando a gente começou a procura, praticamente ainda tinha muito esse pensamento. Tenho ela, não posso fazer exercício, tem que ficar de cama. Gente, se você ficar de cama, se você ficar com um bumbum sentado no sofá, na cama, vendo televisão, você vai evoluir da mesma forma e até mesmo mais rápido do que em relação àquele paciente que faz exercício. Então, o exercício físico hoje para o paciente de ela, ele é importante e crucial em toda e qualquer fase da doença. Mesmo que ele esteja traqueostomizado e não mexa mais nada, ele tem que fazer alguma atividade. Obviamente, vai ser ativo assistido ou até passivo, só que ele não pode ficar imóvel, ele não pode ficar inerte. O Rui está com desconforto muscular no pescoço. Gente, essa pergunta do paciente tem em relação à perda de força na cervical. A perda de força é também acompanhada de fadiga. Então, quando você começa a perder força muscular, também tem que saber avaliar o grau de fadiga muscular para saber o quanto você vai explorar daquele paciente, para não ter uma atrofia muscular mais precoce, ok? Então, voltando à questão da fadiga, temos que saber avaliar e individualizar. Desanima, né? Mas como lidar? Gente, uma coisa muito importante também, tem que estar com a cabeça em dia. Se o paciente começa a ficar deprimido, você aumenta o estresse oxidativo no meio celular do paciente e a doença começa a evoluir. Você começa a ficar fadigado mais rápido e a gente tem que cortar isso. Agora, outras coisas, gente. Eu estou falando aqui como fisioterapeuta motor, não adianta nada eu querer frear a fadiga se eu não considerar a parte fonoaudiológica, a parte nutricional, a parte psicológica, o global. Vários fatores vão querer desencadear a fadiga e a gente tem que caminhar junto. Se eu tratar sozinho e não conversar com o resto da equipe, eu vou perder meu paciente. Qual é a minha opinião em relação à fisioterapia na água? A hidroterapia, eu acho fantástico. Só que para trabalhar na piscina, o fisioterapeuta tem que entender da fisiopatologia e você tem que estar muito bem avaliado acerca de todos esses pontos de vista que eu acabei de falar. Parte nutricional, principalmente a parte respiratória, porque quando você vai trabalhar na piscina, tem um índice de profundidade, tem pressão hidrostática, então se você explorar muito o paciente, ele vai sair fadigado da piscina, e você acha que vai ganhar, na verdade isso vai fazer o paciente perder mais. Então,
quem for atender esse paciente na piscina tem que entender da doença e saber respeitar essa fadiga. Então, existem várias escalas que a gente usa para avaliar esse grau de fadiga e, logicamente, respeitá-la para esse paciente não perder mais durante a sessão de hidroterapia. Você não está conseguindo expirar o ar? Isso aí, gente, depois vocês podem me procurar ou procurar os nossos fisioterapeutas respiratórios. Por que você não está conseguindo expirar o ar? Isso aí a gente vai ter que avaliar, é algo muito individualizado. Depois a gente vai conversar a respeito, tá bom? Então, gente, respeitar a fadiga. Uma coisa muito importante que a gente tem que rever na esclerose lateral, o termo fortalecimento. Eu diria que a gente vai trocar o termo fortalecimento por manutenção. Se alguém chegar para você e falar que você vai ganhar força em algum grupo muscular, não é muito bem assim. A gente não consegue ganhar força e a gente não consegue ganhar massa muscular em cima do paciente de ELA. A gente consegue manter e retardar a perda de massa muscular. Então, gente, se falarem para você que você vai ganhar força, de que você vai fortalecer, não é muito bem assim. Se você gerar uma sobrecarga, você vai gerar um estresse na fibra muscular, você vai lesionar unidades motoras, você vai matar o seu neurônio motor e a doença pode evoluir mais rápido. Então, respeite a fadiga e sem receita de bolo. Princípio da individualidade em cada paciente. O meu limiar de fadiga é um, o do paciente tal é outro. Então, respeitar todo e qualquer paciente com a sua individualidade. Esse paciente vai fadigar? Vai. Uma hora ou outra ele vai fadigar. E aí, para retardar essa fadiga, tem que estar gordinho, tem que estar bem nutrido e muito bem ventilado. A fadiga, gente, ela acelera a doença, como eu acabei de falar para vocês, ela pode envolver a perda da capacidade respiratória e a perda funcional. Perder capacidade de AVD, atividade via diária, capacidade funcional, perda de força muscular em vários e determinados grupos, pode gerar quedas. Então, muito cuidado com a fadiga e cuidado com sobrecarga. Na fisioterapia, no paciente com ela, a gente não vai trabalhar hipertrofia, nós vamos trabalhar de forma terapêutica. Eu não vou fazer musculação em vocês, eu não vou fazer fez em vocês, eu vou trabalhar de forma terapêutica e submáxima. Eu vou trabalhar abaixo do máximo de vocês, para não gerar uma perda de força, porque se você ficar parado, você vai perder. Mas se você fizer com excesso, você também vai perder. Então eu tenho que saber avaliar a carga, os seus limites e trabalhar em cima disso para não deixar você perder por falta ou por excesso, ok? No frio, eu sinto a musculatura mais rígida e as dores aumentam muito. No calor, muita moleza e o cansaço. Então, o clima influencia diretamente. Sim, eu posso falar que o clima acaba influenciando, sim, gente. Paciente de ELA, ele não foi feito para lidar muito bem com o frio. Influencia eu não diria na força muscular, mas de certa forma no tônus. Então você pode ter fatores de espasticidade, aumento de rigidez no frio. O componente térmico, ele influencia sim no paciente. Trabalhar com calor nesse paciente pode gerar um relaxamento muscular, alívio de dor, e outras melhoras. O paciente de ELA não lida muito bem com o frio. Qual exercício o cuidador pode fazer quando o paciente está com dor no quadril? Primeiramente, gente, tem que saber avaliar o porquê dessa dor no quadril. Se está com dor, pode haver inflamação. Se existe componente inflamatório, a gente tem que rever se vai fazer exercício ou não. Porque senão a gente pode aumentar a inflamação, perda daquele movimento, daquela função. Ok? Gente, dentro do componente de fadiga, outra coisa que eu separei para falar para vocês são os exercícios em todas as fases. Ou seja, o paciente de ELA, em qualquer fase, foi diagnosticado hoje, ele vai ter que fazer exercício. Ele não pode ficar parado, ele não pode ficar inerte. Só que ele tem que saber respeitar o limite dele. Ele não vai fazer acima do limite, ele vai fazer abaixo. Enquanto ele conseguir, ele vai fazer ativo. A partir do momento que houver um overuse ou um excesso de uso e aumento da fadiga, a gente vai fazer ativo assistido. O fisioterapeuta vai ajudar na execução do movimento. O que me interessa no paciente de ELA não é a quantidade, é a qualidade da execução do movimento ou de determinada função
e ou tarefa. Então, o que me interessa não é a carga, é a qualidade com que é feito o movimento ou a tarefa, porque você não vai ganhar força. A gente não vai conseguir usar o termo fortalecimento na esclerose lateral. Se você chegar para o paciente e falar que você vai fortalecer, não é bem por aí não. Você vai fazer seu paciente perder. Boa noite, eu estou adorando essas lives, estão me ajudando muito. Eu quero cada vez mais. Obrigado, gente. A gente está fazendo isso justamente pensando em vocês. Então, gente, outra coisa que eu separei é redução do gasto energético. Conversa com o fisioterapeuta respiratório, porque não adianta nada eu fazer exercício em você, respeitar a sua fadiga, se você não está ventilando bem. Então, para evitar, retardar toda e qualquer fadiga, perda de massa muscular, excesso de fasciculação, você tem que estar ventilando bem. Então, faça uma boa avaliação respiratória, uma espirometria, avalie se está tendo fasciculação no diafragma, porque talvez seja a hora de você usar o BIPAP, ok? Eu, particularmente, sempre ando com o ambu ao lado do meu paciente. Se ele já tiver com BIPAP, eu peço para ele levar o BIPAP para a sessão de fisioterapia, porque aí, se for o caso, ele faz o exercício usando o BIPAP para ventilar melhor e tentar retardar ao máximo essa fadiga, para não gerar uma overuse, né, uma sobrecarga em determinado grupo muscular, para a gente conseguir manter uma independência, uma endurance maior e melhor. Novamente, não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Então, para retardar a fadiga, para o paciente responder, ter uma resposta maior e melhor, tem que estar bem nutrido e tem que estar bem ventilado. Então, temos que falar a mesma língua na equipe. A gente tem que falar a mesma língua e a gente tem que se falar, porque o beneficiado vai ser o paciente. Então, a gente precisa de conceitos básicos para o paciente não cansar, ok? Sou sério sim, gente, sou muito sério. Vocês me conhecem, você sabe que eu sou muito sério, sou muito tímido. Ah, gente, a fadiga, por que que ela limita? A fadiga limita até mesmo a nível psicológico, porque o paciente ele começa a perceber que ele está se cansando mais para fazer uma tarefa mínima. É um sinal, talvez, de evolução da doença. A gente tem que repensar e reavaliar. Se hoje eu estou me cansando mais para fazer uma tarefa que até pouco tempo atrás era mais fácil, talvez a doença esteja evoluindo. Aí eu vou ter que rever algumas coisas, como eu estou fazendo e executando esse exercício. Por que que eu estou me cansando mais? Será que eu perdi peso? Será que não é hora de pensar na GTT? Será que eu já não deveria estar fazendo ambu, usando o BIPAP? Então, vários fatores vão influenciar na fadiga, ok? E quando eu falo fadiga, gente, eu estou falando não só de braço e perna, tá? Eu estou falando também da musculatura respiratória. Coisas mais específicas e globais, todas envolvem fadiga na ela, até mesmo musculatura ocular. Você que tem como única forma de comunicação o TOB, se a gente fica muito tempo no TOB usando a retina, esse músculo está suscetível à fadiga. Então a gente tem que traçar estratégias de descanso para esse músculo não fadigar rápido, para eu continuar mantendo a função. A gente chama isso de princípio da reversibilidade. Aquilo que eu perder na ela, dificilmente eu vou conseguir reverter e ganhar. Então, se eu não executar a função, eu vou perder. E se eu perdi, eu não vou conseguir voltar. Então, enquanto você conseguir usar, enquanto você conseguir executar essa tarefa, faça. Porque se você parar de fazer, você vai perder. E se você perder, dificilmente você vai conseguir recuperar, ok? A minha paciente está sem fisioterapia devido à pandemia. Comecei a fazer massagem, diz que melhora a dor, sente alívio. Sim, gente, qualquer recurso para alívio da dor é válido. A dor gera fadiga? Podemos dizer que, de certa forma, sim. Porque a dor, ela gera inabilidades ao paciente e ela é inibitória. Então, a dor como fator inibitório vai gerar perda de independência, o paciente vai ficar mais imóvel, inerte, vai perder determinadas funções. Então, a dor, assim que pintou, a gente tem que cessar essa dor, porque, pasmem, o paciente evolui por conta de dor. Eu já vi paciente com unha encravada ficar sem andar. Enquanto não resolveu o problema da unha, ele não conseguiu voltar a andar. Tem muito paciente de ELA que desenvolve capsulite adesiva no ombro. Ele perde a capacidade de
perde a capacidade de levantar o ombro, ele perde força, não consegue mais levantar o braço acima da linha do ombro, e aí gera uma capsulite adesiva, um congelamento da cápsula articular, e aí gera dor. Ele gerou dor, o braço começou a ficar mais pesado, começou a cansar rápido, e aí vai para a tipóia. Ficando na tipóia, ele fica imóvel, inerte e perde a função do braço. Então, particularmente, quando o paciente chega para mim na tipóia, eu já vou tratar rápido aquele problema no ombro para ele não perder aquela função. Porque se ele ficou na tipóia, ficou inerte, vai perder força, vai perder função, e é o que eu não quero. Eu não quero padrão inibitório. Eu quero que ele tenha movimentação ativa. Mas se eu gerar um padrão, entre aspas, excitatório, eu vou gerar muita função, ele vai fadigar. E se eu gerar fadiga, eu gero perda de função. Então, eu quero que vocês entendam o meio termo, a balança na ela. Se a gente ficar parado, a gente perde. Mas se a gente usar demais, a gente também perde. Então, a gente tem que avaliar o paciente, encontrar o ponto de fadiga, respeitar, trabalhar nesse meio termo, tá bom? Obrigado, Tiago, galera. Fala, Jorge. tudo bom? Voltei aqui. Deixa eu te ler um pouquinho aqui algumas coisas que o pessoal está escrevendo também aqui. Primeiro, muita gente aqui dando boa noite para a gente, para você principalmente. A Alice, Ranolfi, Rei, Gláucia, Graziele Salles, lá de Belém. Oi, Grazi, tudo bem? Sua colega, ela é fisioterapeuta e paciente de ela. A Elzira, o Jefferson, Darcy, a Rita Lima, nossa querida Rita, a Margarete Ponte, boa noite, Margarete. Boa noite. Boa noite, Jorge e Tiago, Fábio Correia, boa noite, família. A Cláudia Manfredi, boa noite, abençoados, muito importante esse tema. A Aloy Belinha, querida, boa noite, queridos. A Lene Santos, aí de Goiás, boa noite, Jorge, nosso amigo querido Tiago Tavares. A Marta Shinzato, boa noite. Sandra Soares, boa noite. Helene Matos, boa noite. O Darcy está dizendo que o seu som às vezes está saindo um pouco grave. Nós já tentamos resolver, Darcy, mas não... A minha voz que é grossa. É a voz dele que é muito grossa, é muito macho, e não tem jeito isso aí. A Vivi está mandando um coraçãozinho, a Orivan está dizendo que é uma boa aula. A Ludmila está dizendo que você é o filho da mãe dela, a Orivan Cunha. Sim, a dona Orivan. O Cícero dando boa noite. O Adilson Custódio, boa noite. Grande abraço, meu amigo. Adilson, carequinha mais bonito do Brasil. É isso aí. O Sávio Almeida, boa noite, Tiago. Boa noite, Sávio. A Lene, pois, o Dr. Ruiter está sentindo desconforto muscular no pescoço. Isso é a síndrome da cabeça caída, Jorge. O pescoço, muitos pacientes de ELA, eles entram com perda de força da musculatura extensora. E aí, perdendo força da musculatura extensora, tende-se a fazer um padrão flexor, ou seja, cabeça caída. E é algo que eu, particularmente, já vi muitos artigos, separei até um artigo bem bacana aqui. Depois, quem quiser, pode me procurar, que eu passo para vocês, deixo anexado com o Jorge. Gente, tanto esse artigo aqui, como um livro de atenção básica do Dr. Acari, da doutora Adriana Leico, que é usado bastante pela galera da fisioterapia, eles focam bastante essa questão da parte motora. Temos muitos fisioterapeutas aqui, é um livro de equipe multidisciplinar, eles focam nisso. A questão da perda, a gente estava falando do pescoço, a síndrome da cabeça caída, o paciente chega para mim, Jorge, já diagnosticado com ela, mesmo que o pescoço não tenha apresentado perda de função ou perda de força, eu já entro com um trabalho muscular precoce, porque mais cedo ou mais tarde vai entrar com perda de força no pescoço. E a perda de força no pescoço, ela é ingrata, porque o pescoço ele é proximal. Então, se a gente perde força a nível proximal, imagina como vai ser a perda de força a nível distal, que são mãos e braços. Se eu perder o proximal, eu vou perder a capacidade de deambular. Se eu perder força da cabeça,
do pescoço e da musculatura proximal, vai atrapalhar a minha parte ventilatória, a minha parte de deglutição, e eu vou começar a perder funções primordiais na vida do paciente de ELA. Então, mesmo que ele não relate fadiga, nem perda de força, eu já entro com trabalho de manutenção precoce no pescoço, para evitar a síndrome da cabeça caída. Mas já que está caído, e o paciente não consegue andar mais, eu também não vou ficar 24 horas com colar, porque vai gerar acomodação, e quando eu tirar o colar, tudo desaba. E aí o paciente não consegue engolir e nem gerenciar a saliva. Então a gente vai usar, eu particularmente eu indico mais o colar para transporte. E aí eu vou estabilizar esse paciente numa cadeira de rodas, para não perder o resto da força, e vamos trabalhar em conjunto com a Fone, com a Nutri, com a equipe médica, essa manutenção do pescoço. É um segmento corporal que exige praticamente uma sessão de avaliação exclusiva, que é o pescoço. É muito importante. É algo muito complexo, que envolve fadiga. E a fadiga do pescoço, gente, quando ela entra, para segurar só o pescoço, você gasta tanta força que você sente cansaço no rosto, braço e em todo o corpo. Então, quando você entra com perda cervical, você vai envolver a equipe inteira. E é um tópico à parte, renderia só uma aula, só a parte cervical. A Martina, que fez uma live sobre fisioterapia aquática, essa semana passada, e perguntaram para ela sobre isso, né? Ela falou que era um tema que provavelmente você ia abordar, mas ela falou que a pior coisa é o pescoço caído, que a pessoa, quando estiver sentada ou deitada, tem que apoiar o pescoço, cadeira com apoio. Estabilizar. Você não estabiliza. Um paciente que perguntou, falou que o paciente deambula, ele anda, e aí, nesse caso, ele queria saber como fazer. Aí, nesse caso, ela falou que quando ele anda, aí sim precisa de um suporte, né, para a cabeça não... Sim. Eu te confesso que é um pouco mais raro, porque a gente sabe que na ELA, a perda de força, inicialmente, ela é distal, mas em alguns pacientes ela começa de forma proximal. Ele começa com uma perda de força cervical, mas continua andando. Aí, nesse caso, a gente vai rever algum dispositivo de auxílio para sustentação cervical, que não gere tanta acomodação e não envolva perda de função na deglutição e na parte ventilatória. Tá. Jorge, e vamos pegar um bate-bola entre eu e você aqui, coisa rápida. Vamos aproveitar que a gente está na pandemia. Quantos dias que você já está em casa, Jorge, sem sair de casa? Então, eu fui para minha casa de campo semana passada, mas fiquei lá trancado sem sair, mas eu tinha ficado 75 dias sem sair de casa até ir para lá e fiquei 4 dias lá, 5 dias lá, voltei para cá e estou agora mais 5 dias aqui. Jorge, você concorda que eu e você, que não temos ela, obviamente, nessa quarentena, nessa pandemia, nós ficamos mais em casa e nós ficamos mais sedentários? Sim, sem dúvida. Você concorda que a gente vai ficar mais na frente da TV, com o bundão sentado no sofá, comendo, bebendo refrigerante, falando porcaria, comendo porcaria? Sim, não, sem dúvida, a atividade física diminuiu, né? Diminuiu. Então, o que eu quero frisar, gente, é que nesse momento de pandemia, todo mundo tende a ficar mais parado em casa. E com a pandemia, mesmo aqueles pacientes que já não saíam de casa vão ficar mais parados, alguns têm medo e vão cortar o serviço de fisioterapia e vão cortar a assistência como um todo. Gente, isso é muito importante porque durante a pandemia você tende a ficar mais sedentário. E ficando mais sedentário, o ritmo, você está mais suscetível a doenças cardiovasculares e você vai entrar ainda mais na síndrome do sedentarismo. E ficando, quanto mais sedentário, maior vai ser sua fadiga. Então, de forma direta ou indireta, a pandemia pode influenciar o fator de fadiga, porque você está com medo de sair, você está com medo de exercer algumas funções primordiais. Aí você começa a pedir para o seu cuidador fazer tudo. E aí você começa a parar de fazer algumas coisas, e quando você vai querer fazer uma coisa que era trivial, você percebe que ela já está mais difícil de ser feita. Então, de certa forma, a pandemia está influenciando alguns pacientes na perda de função e na questão da fadiga. Quando essa pandemia acabar, Jorge, você pode ter certeza que muito fisioterapeuta vai ter que rever e reavaliar os seus pacientes por conta de perdas de função, por conta do sedentarismo gerado pela pandemia. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer mesmo. A Rebeca falou que ela tem dificuldade em expirar. O que ela pode fazer? A pergunta
de motora, mas você pode responder, com certeza você tem... Olha, ela está com dificuldade para soltar o ar. A gente tem que avaliar, então, o componente ventilatório. É difícil te falar, Jorge, sem ver como que está padrão respiratório. Provavelmente a paciente usa BiPAP, ventilador. É uma pergunta que deveria ser respondida após uma avaliação e principalmente com fono ao lado. Porque se ela está com dificuldade para soltar o ar, pode ser que já tenha algum envolvimento dessa musculatura respiratória mais específica. Fica muito subjetivo de falar o porquê que está acontecendo isso sem ver a paciente. Seria até um pouco imprudente da minha parte eu falar o que está acontecendo sem avaliar. Mas, muito provavelmente, pode estar tendo algum envolvimento muscular alto aí nessa paciente para soltar o ar. Tá. A Nica está dando boa noite, a Sandra Regina está falando boa noite, estou adorando as lives, estão me ajudando muito, quero cada vez mais saber sobre ela. A Cristina Bitaran Ribeiro está dando boa noite, o Maraceli também boa noite, a Rita Lima, minha paciente está sem fisioterapia devido à pandemia, comecei a fazer massagens, diz que as dores melhoram, né? Você já falou disso. A Lola Vidal, Thiago sempre se superando, profissional que realmente entende de fisiomotora. A Rei, quando a costela está tipo sendo espremida no corpo, será que há uma forma de evitar esta fadiga? Isto ocorre, por exemplo, quando estou na cadeira. A costela espremida, Jorge, quando ela fala que está na cadeira e está espremendo a costela, você pode ter certeza que não está muito bem adaptada na cadeira. Ela está espremendo a costela na cadeira, ela está provavelmente em padrão de escoliose, está fazendo um S e está descarregando o peso mais de um lado do corpo. Então ela está jogando o peso mais para um lado do bumbum e está jogando mais pressão para um lado e para o outro não. Então, até a nível ventilatório, pode ocorrer um fechamento de base pulmonar e isso a médio e longo prazo gerar uma atelectasia e até algo mais importante. Então tem que rever a questão da estabilidade na cadeira de rodas. Tem que reavaliar o grau de função e independência dela e talvez prescrever uma outra cadeira de rodas e rever o posicionamento. Gente, paciente que está na cadeira de rodas, uma cadeira de rodas mal adaptada, gera pneumonia. Porque se você está mal adaptado na cadeira de rodas, você altera toda a sua postura, fica num padrão, fecha pulmão, altera fator ventilatório, deglutição, gerenciamento de saliva, vira um ciclo vicioso e, pasme, você pode cair numa tracostomia porque está mal posicionado na cadeira de rodas. Tá, ok. A Lene está falando que o Dr. Ruider está sentindo muita dor na coxa, no músculo atrás da coxa. Ela faz massagem, tenta alongar, mas não melhora. Ela não sabe o que mais ela pode fazer. Você tem alguma sugestão? Jorge, eu conheço o Ruiter ele tem a síndrome da cabeça caída, do pescoço caído. E o paciente, todos nós, eu e você, Jorge, praticamente 90% da população brasileira tende a ter um encurtamento maior na parte posterior da coxa, que é onde a gente chama de isquiotibial. O paciente de ELA, com a evolução da doença, e principalmente aquele que já tem a cabeça caída, ele adquire uma postura em C. Então ele fica mais anteriorizado e gera um encurtamento maior ainda da parte posterior de coxa. Então, se o paciente está mais anteriorizado em postura de C, eu preciso trabalhar mais a extensão do corpo dele para aliviar e quebrar esse fator álgico do paciente. Então, eu preciso alongar? Sim. Mas às vezes, se o músculo eu não me entendam errado, não estou falando que está mal trabalhado. Mas se a gente vai alongar de forma abrupta, eu posso desencadear cãibra no paciente, porque o músculo está muito irritado, eu posso gerar dor e posso gerar até lesão tendínea. Então, eu tenho que saber avaliar aquele músculo ali, alongar, se for o caso, até estabilizar e pensar em alguma órtese de posicionamento para melhorar esse quadro álgico no paciente. Se estiver doendo muito, às vezes consultar o médico para entrar com algum analgésico, porque, como eu falei, a dor é inibitória. E aí esse paciente pode ficar inibido, perder capacidade de marcha, alterar a postura e gerar outras perdas maiores ainda. Tá bom. A Lúcia Vasconcelos, lá de Fortaleza, está dando boa noite, que alegria ver vocês. O André Vinícius, boa noite, excelente live. A Graziele Caberlin, boa noite, meninos. O Júnior Magrani, boa noite, família Procura. O Jaime Souza, boa noite a todos.
A Maracele está dizendo, eu não sinto dor, mas muita fraqueza. Tenho muita dificuldade para andar. Faço uso do andador, mas estou sempre cansada. Jorge, esse é um assunto que também renderia uma aula à parte, porque o andador a gente tem que colocar na balança. Porque o paciente quer andar, ótimo, ele tem que querer andar, ele tem que continuar andando, porque o fato de andar vai trabalhar a parte cardiológica, a parte vascular, vai evitar trombose e constipação intestinal. Só que a postura ortostática é a mais nobre do corpo, e por ser a mais nobre, ela também vai gastar um pouco mais de energia. Você está naquele momento de transição da postura paciente, porque se você for avaliar, o paciente perdeu muita força nas pernas, e a perda de força nas pernas, ele vai começar a sobrecarregar os braços. E aí ele vai começar a sobrecarregar os braços, vai alterar a postura, vai perder mais força na perna, e com o andador ele vai começar a ter queda. E aí, se o paciente de ela, que está no andador, levar uma queda, risco grande de fratura, e com fratura, risco de cirurgia, risco de tubo e trapestomia. Então a gente tem que avaliar o custo-benefício, segurança e gasto energético no andador. Porque se a gente investir demais no andador, a fadiga vai ser tão grande que o paciente vai ficar mais tempo no BIPAP, vai gastar mais músculo e a fadiga vai aumentar e eu vou fazer a doença evoluir mais rápido. Quer dizer, em outras palavras, tem que ver qual é a hora certa de ir para a cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Um momento de transição. Isso é outro tema que geraria uma aula à parte, porque a cadeira de rodas, muitas pessoas enxergam com preconceito, mas ela é um agente facilitador. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo plenamente. O André Vinícius está dizendo que ele é de Boqueirão, na Paraíba, e a Berlânia, que ela e o Rovaldo são de Garaçu, em Pernambuco. A Nica Moraes, lá de Londres, está dizendo: meu marido já está sentindo dificuldade de levantar o braço, aquilo que você estava falando, e ela faz exercícios nele. Aqui na Inglaterra não temos um Thiago Tavares. Vou para lá. Vai para lá, Thiago, vai para lá. Cara, isso é importante também o que ela falou, Jorge. Uma outra pergunta que foi feita aqui sobre transferências. Tem muito paciente que já tem dor no ombro por capsulite adesiva e na hora de fazer a transferência, tem muito erro na transferência. A gente tem que saber onde pegar para fazer a transferência. Não pegue no seu paciente de forma distal. Na hora de fazer a transferência, não segure ele pela mão e nem pelo cotovelo, porque o braço já está fraco, você pode gerar uma lesão tendínea ou ligamentar. Você pode tirar o ombro do lugar fácil, fácil, fácil. E na hora de fazer a transferência, se você fizer errado, você aumenta o grau de fadiga do seu paciente. Então, na hora de fazer a transferência, você tem que pensar em estabilizar. A transferência não é um momento de grande mobilidade, é um momento de estabilização. Então, você vai segurar nos pontos chaves para gerar uma estabilidade e mover o seu paciente. Se ele já chegou no ponto que ele precisa de ajuda para ser transferido, a transferência vai ser mais por sua conta do que pela dele. Então, segura na escápula, estabiliza o joelho, levanta pelo quadril, porque se você puxar pela mão, pelo cotovelo, você vai arrebentar e vai luxar um ombro. Então, exige cuidado, porque a transferência, por mais que você ache que o paciente não esteja participando, ele gera medo. Ele entrou com medo, a frequência cardíaca subiu, a respiratória subiu e a fadiga entrou. Tá, verdade. A Mariana Miguel está dando boa noite, o Valdecir está dando boa noite, parabéns pela preocupação conosco. A Berlânia está dizendo: meu esposo está assim, com a cabeça caída. A Neide França está dando boa noite, a Jo Campelo está dando boa noite. A Silvia Souza está lembrando todos a serem um anjo da procura. A Verônica Paz Petersburgo está dando boa noite. A Jo Campelo diz: gostaria de saber por que eu acordo à noite com falta de ar, mesmo usando o respirador. Jorge, se está usando o respirador e ainda acorda com falta de ar, provavelmente a gente tem que rever os parâmetros, porque você está deitado, sem ventilador, você pode ter uma ortopneia, você pode estar deitado sem o ventilador, já tem uma fraqueza diafragmática, você talvez seja necessário o uso do ventilador. Ok, o ventilador vai empurrar o ar para você não esforçar tanto o seu diafragma, para não entrar com fadiga, até mesmo porque talvez você tenha uma resistência
mais alta e o ventilador vai ajudar a vencer essa resistência para ventilar. Agora, se você está deitada e mesmo com o ventilador você está sentindo falta de ar, você está tendo ortopneia, o ventilador não está conseguindo cessar essa falta de ar, talvez seja o caso da gente rever os parâmetros do ventilador, ou talvez um pouco do seu posicionamento, mas muito mais provavelmente os parâmetros do ventilador. Porque você está usando o ventilador e ainda está cansada, a gente vai ter que rever a estratégia ventilatória. Tá certo. O Josias Reis está dizendo, o que é bom para formigamento na coxa? Alongamento ou massagem? O que é bom para formigamento na coxa se chama médico. Porque muitas das vezes o paciente está com formigamento na coxa, vai fazer exercício, alongamento, e ele não sabe, tem uma baita de uma trombose. Isso aconteceu já, acontece várias vezes. Tem artigos científicos provando e comprovando que o índice de trombose no paciente dela é enorme. E até paciente que tem ainda um grau de mobilidade, que consegue se mexer, tem trombose. Então, você imagina um paciente que não consegue se mexer. Então, tá com formigamento e alteração de sensibilidade, antes de pensar em fazer qualquer exercício, alongamento ou mobilização, vai no médico. Se garanta para não correr risco, porque se soltar um trombo num paciente de ela, aí complica. Certo. Jô Campelo, não, repetiu aqui. A Tainara está dizendo, minha mãe tem muitas câimbras na mão. O que posso fazer além de alongamento e massagem nas articulações? Olha, a gente tem que ver o porquê desse motivo da câimbra. Por que está acontecendo? Provavelmente essa mão já seja hipofuncional, já esteja um pouco mais atrofiada. A gente tem que estudar uma estratégia de estabilização dessa mão. Talvez seja o caso de procurar uma órtese para posicionar a mão, para estender os dedos, melhorar essa mão no espaço, estabilizar e evitar essa câimbra. Acontece demais o paciente com padrão hipofuncional nos braços e na mão, ele anda, gente, vulgarmente falando, para vocês entenderem, como se fosse um boneco de Olinda, Jorge. Não consegue mexer os ombros, não consegue mexer cotovelo nem braço, fica completamente solto, perdido no espaço, além de perder força, perder mobilidade, ele perde a capacidade proprioceptiva. Não é alteração de sensibilidade, ele perde a capacidade de localizar o braço no espaço. Então, se eu não estimular, mas eu estou falando de estimular a nível de mobilidade, não a nível de usar um fez. Vai ter formigamento e vai ter cãibra. Então, indicaria um TO para avaliar essa mão. Tá. O Roberto Mussolini, que faz os guinchos, tá mandando aqui, grande abraço, Thiago, Jorge, boa noite. Para mim ele não manda abraço, para mim boa noite. Tudo bem, Mussolini? Você também sem moral, viu, Jorge? Tô sem moral. O Cláudio Coloral está perguntando se é possível recuperar massa muscular com exercícios tendo ela. Jorge, essa é a grande questão. Aquilo que eu comecei abrindo a aula. Eu acho improvável. Eu acho improvável porque se você, para recuperar massa muscular, você tem que fazer sobrecarga. E na ela, se você fizer sobrecarga ou traçar estratégias de fortalecimento para qualquer grupo muscular, você vai lesionar as unidades motoras, elas vão morrer, o neurônio vai morrer, e você vai acabar perdendo mais precocemente ainda uma determinada função ou movimento. Claro. A Ana Cláudia Nascimento está dizendo que a mãe dela tem dores no pé direito. O que pode fazer? Jorge, eu acredito não, grande parte dos pacientes de ela, quando entram com dor no pé, é por encurtamento muscular. Agora há pouco nós começamos a falar do encurtamento muscular da parte posterior de coxa. O paciente começa a encurtar isquiotibial, logo abaixo do bumbum, encurta isquiotibial, consequentemente vai encurtar a panturrilha. Encurtando a panturrilha, esse paciente também vai encurtar a musculatura da canela, que nós chamamos de tibial anterior. Então, encurtando panturrilha e a canela, o pé começa a inverter, ele começa a rodar. Então, se eu não tiver um mecanismo de estabilização, uma órtese, o pé começa a deformar. E aí, se o meu pé começa a deformar, eu não consigo ficar em pé, eu não consigo carregar peso, e até de forma passiva, toda do fisioterapeuta, eu não vou conseguir nem alongar. E aí eu começo a entrar com um fator de deformidade, encurtamento e às vezes até contratura muscular, e isso gera dor. Então, o paciente começou a perder função, se eu não estabilizar aquele segmento, ele pode deformar e gerar dor muscular. Então, se está entrando com dor muscular, já investiga, avalia para a gente estabilizar e trabalhar esse segmento para não gerar dor. Tá.
A Débora Moura Caes está dando oi, a Silvana Carmo, boa noite, o Adilson Custódio está dizendo que cadeira de rodas é amiga, principalmente para médias e grandes distâncias. Com Isso certeza. O Adilson, eu digo para você, Jorge, que ele é um dos maiores exemplos da procura, porque o Adilson, a gente conhece ele de perto, ele não teve esse preconceito com a cadeira, já deu várias entrevistas, e o Adilson consegue ir para cima e para baixo com a cadeira de roda. é isso mesmo, é isso mesmo. E é um cara que entende pra caramba da doença, é um Sim, cara formado. Nós temos um grupo de pacientes, né, Tiago, que é muito bem informado. sim. Acompanha os simpósios, acompanha as lives, está sempre presente nos cursos, assiste os vídeos, e eu ficaria muito feliz, eu acho que é de extrema importância que este número aumentasse, que os pacientes, os cuidadores, seguisse o exemplo desses, eu não sei dizer o número, desses 50 ou desses 100 que são bem informados, esse número tinha que se multiplicar por 10, tinham que ser 1000, porque o material está todo aí, né? Nós temos os vídeos gravados, estão no site, estão no Facebook, estão no YouTube. A gente está sempre fazendo live. Esse mês foram 20, vão ser até o dia 30, 23 lives de todas as áreas, né? Desde a fisioterapia aquática, é, assistência social, advocacia, pegando as áreas que nós quase nunca falamos, até as mais comuns, a fisiomotora, a fisiorrespiratória, enfim, tudo, e muitas vezes os pacientes não dão a importância que elas têm, a não ser na hora de uma emergência mesmo. Exatamente. Jorge, o paciente, quando está bem informado, ele pode e deve cobrar mais da sua equipe. Então, quando você cobra da sua equipe, quando você cobra um nível maior de assistência e de qualidade de atendimento, o profissional ele tem o ego tocado, ele vai correr atrás, porque a sacada não é não saber, a sacada é correr atrás e aprender, porque ninguém sabe de tudo, ninguém é detentor de todo o conhecimento. Se eu não sei, eu tenho que no mínimo procurar. Agora, a partir do momento que eu não sei e não quero procurar, aí mora o erro. Então, O paciente, o cuidador, o principal cuidador, só podem cobrar o que eles sabem, né? justamente. Jorge, quantas histórias a gente está cansado de ouvir de cuidador que já salvou o paciente, de cuidador que Nossa, faz, às vezes, de físio, de fono, de tudo. de tudo. Então, nós treinamos, nós temos os cursos, nós temos as lives, os simpósios, as oficinas, onde nós treinamos e informamos para ele conseguir manter o paciente, mesmo porque ele não vai ter equipe multidisciplinar 24 horas ao lado dele. É isso mesmo, é isso mesmo. A Silvana está falando, a Silvana Carmo, parabéns, meninos, Deus abençoe vocês. O Ademar Ranolfi está falando quais exercícios eu devo fazer para fortalecer o pescoço. Então, Aproveitando, eu vou na pergunta da Neide, que é o paciente que tem desabamento de pescoço e braços, isso faz sobrecarga em qual parte do corpo e o que ele deve fazer? Jorge, quando existe desabamento do pescoço e braço, a gente sobrecarrega o tronco. Agora há pouco perguntaram sobre um paciente que fica na cadeira de rodas mais caído para um lado do que para o outro. Esse paciente que foi feita essa pergunta, provavelmente está havendo essa sobrecarga. Ele perdeu força de braço, perdeu força de cabeça, e aí o tronco começa a pender para um lado. Então, esse paciente que perdeu força de braço e pescoço, a gente tem que estabilizar o pescoço, estabilizar o braço e quadril para ele se posicionar na cadeira de rodas. Muitas das vezes, nós temos pacientes de ELA que são grandes e pesados. Não necessariamente perderam peso, mas perderam massa muscular, mas continuam com uma camada de adipócito. E aí eles perderam essa força e ficam mal posicionados na cadeira. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma cadeira muito bem individualizada para alinhar a sobrecarga, a descarga de peso no quadril, alinhar as cinturas, seja escapular e seja o quadril, para não haver esse desalinhamento. Porque quando você perde pescoço e braço, você sobrecarrega o tronco, aí o paciente fica todo torto e jogado na cadeira e começa até a sobrecarregar um lado do pulmão, porque ele vai gerar uma escoliose. Tá? E os exercícios para fortalecer o pescoço são exercícios que não dá para o paciente fazer, né? São exercícios que têm que ser assistidos, não é isso? Primeiramente, a gente é para corrigir. Eu não diria fortalecer, eu diria para manter.
porque se ele já perdeu 1 grau, dificilmente eu vou conseguir voltar. Por isso que eu falei para vocês que o pescoço é algo que pode e deveria ser trabalhado de forma precoce, porque o pescoço, em algum momento, ele vai perder a força. Então, quanto mais cedo você começar a trabalhar o pescoço, maior o tempo de sobrevida dessa musculatura. Eu não vou conseguir fortalecer, eu não vou conseguir retornar à função, eu vou conseguir manter, eu vou conseguir estabilizar. Então, quanto mais cedo você trabalhar cervical, maior o tempo de, eu não diria sobrevida, é uma palavra feia, é um tempo de função maior. Então, os exercícios para essa musculatura vão variar. Eu não vou dar receita de bolo, porque cada paciente vai entrar com uma perda em um estágio tal, e vai envolver um lado mais do que o outro. Então, a musculatura cervical, ela é muito individualizada, o trabalho dela. Tem que avaliar o componente de fadiga quando vai entrar. Da mesma forma que a gente indica o AMBU para todo paciente de ELA, eu gostaria de indicar o trabalho precoce da musculatura cervical. Porque se a gente não trabalhar com carinho a musculatura cervical e não trabalhar de forma precoce, a gente vai perder um bocado de coisa junto. Tá. A Sayonara está dizendo: acho que meu esposo já devia ter feito a transição para a cadeira, mas ele não aceita de jeito nenhum. Não sei o que faço. Morro de medo de acontecer um acidente. Eu acho, Sayonara, que eu vou até falar antes do Tiago, que precisa muita conversa, talvez uma ajuda de psicólogo, para entender que a cadeira não é um inimigo, né? É um facilitador mesmo, porque queda pode ser muito grave. A gente sabe de paciente que caiu, bateu a cabeça, foi Coágulo, TCE. foi entubado, dali foi para traqueostomia, paciente que mal usava BIPAP e caiu numa traqueostomia por causa de uma queda. Então, eu acho que tudo bem explicado, tudo bem conversado, o paciente vai entender que a cadeira de rodas vai protegê-lo de problemas maiores na esclerose lateral amiotrófica. Não é vergonha, não é o inimigo, não é isso, Thiago? Sim, o preconceito está dentro da própria cabeça do paciente. Ele passa a enxergar a cadeira de rodas como inimiga e até como fator estético. Até pouco tempo atrás ele estava andando, agora ele depende de um mecanismo de rodas para se locomover. E ele vai achar que as pessoas vão olhar para ele de forma diferente, vão olhar torto. Gente, essa época já acabou. Foi-se embora essa época em que as pessoas olhavam torto para o cadeirante. Isso não existe mais. A gente tem Paralimpíada, nós temos pacientes com esclerose lateral que adaptam sua vida e fazem até algum esporte na cadeira de roda, aquilo que é possível. Tem paciente com cadeira simples, paciente com cadeira bem invocada, a cadeira é liberdade. É isso mesmo. A Margarete Ponte está falando: meu marido recusava o uso da cadeira, era uma luta consigo mesmo. Mas depois foi, né? É, A senhora disse: meu esposo já não anda mais, estamos vendo que quando está na cadeira o corpo fica torcido mais para um lado. essa questão, Jorge, a gente vai ter que avaliar a cadeira. Vai ter que avaliar a cadeira e o tronco do paciente. Ou se ele tem uma escoliose, provavelmente tem um lado do corpo dele que é mais forte que o outro e está pendendo. Vamos ter que reavaliar a cadeira, o encosto e a almofada da cadeira. Muitas das vezes a gente usa uma almofada que tem um nível maior do que o outro no quadril para estabilizar e uma cadeira reclinável. A gente tem que apoiar o quadril, a lombar e aí o tórax para, consequentemente, a gente conseguir apoiar bem a cervical e ver como é que está o tronco desse paciente. Tá? A Adriana Alves está perguntando se há um tempo máximo para ficar com as órteses. Olha, eu não diria um tempo máximo, a gente vai entrar em comum acordo. Tem paciente que gosta de usar mais durante o sono, depende se o paciente é flácido ou se o paciente apresenta componente de espasticidade. Aquele paciente que é mais rígido, muito certamente ele vai requerer um tempo de uso maior, mas a gente também tem que respeitar se está incomodando ou não o paciente. A resposta é depende. Depende da avaliação e depende do tipo de paciente. Se ele está flácido, se ele está rígido e como que está a musculatura. O Valdecir de Zars está fazendo uma pergunta que também é bem comum, e eu acho que não é nem só os pacientes de ela, é de quem senta muito, né? Ele está dizendo que ele tem muita dor no cóccix. Jorge, essa dor no cóccix, cara, muito provavelmente seja uma lombalgia
que também está relacionada a encurtamento da musculatura isquiotibial, a posterior de coxa. Gente, é óbvio que é muito caro, que não é todo mundo que tem condição, mas o ortostatismo, a prancha ortostática, resolveria muitas das vezes dores no pé, dores na lombar, no cóccix, e até retardar a perda de força na cervical e desalinhamento de tronco. Mas já que é inviável ou impossível todo mundo ter uma prancha ortostática, vamos chamar o vizinho, vamos chamar o primo, vamos chamar todo mundo para tentar colocar esse paciente em pé um pouco, estabilizar o joelho e tornozelo, porque é importante para o intestino, é importante para evitar uma perda acentuada de massa óssea, massa muscular e deformidade, porque o mais importante, mais nobre, é ficar em pé, é a postura mais importante do corpo. Tá. A Ana Cláudia Silva, do Antônio Batista, dizendo: salve, salve, grande Tiago, saudades. A Débora Moura Carias está dizendo: meu quarto dedo da mão esquerda, o anelar, há mais de um ano fica só fechando. O que orienta? Olha, se o anelar está fechando, ele está com um padrão flexor. Eu orientaria, se possível, passar com um TO para a gente fazer uma adaptação para estender. Muito provavelmente uma órtese de extensão ou dispositivos, se for o caso, dispositivos mais individualizados. Existem dispositivos apenas para dedos ou para mão inteira, para forçar uma extensão e evitar isso. Porque, pasmem, apenas um dedo, nesse padrão aqui, pode gerar um ressecamento da cápsula articular e depois nem com órtese volta mais. Então, uma órtese ou um dispositivo extensor apenas para esse dedo já dá para resolver. E órtese de mão, quem cuida é o terapeuta ocupacional, né? Tá. A Rosângela, querida, a Rosângela Vasconcelos, do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, está falando: com as informações que vocês nos passam, conseguimos salvar a vida de nossos amados, manter a qualidade de vida de nossos amados. É isso aí, Rosângela. Jorge, me chegou uma pergunta aqui, pertinente em relação ao que a gente estava falando. Tenho dor lombar, já fiz ressonância magnética e não tem nada. Não vai apontar nada, porque você, às vezes, não necessariamente não vai apresentar disfunção na vértebra. Isso é músculo encurtado. Então, você tem que mobilizar. Provavelmente, você está ficando muito tempo sentado ou deitado. Um simples exercício de ficar deitado com as pernas em cima de uma bola de pilates, rodando para os lados, alonga a lombar e alonga a musculatura abdominal, já ajuda a quebrar esse padrão. Tá. A Lúcia Vasconcelos, de Fortaleza, está perguntando se a órtese de pés e mãos deve ser usada somente durante o dia ou se o paciente deve dormir com elas. Eu, particularmente, gosto de indicar sempre durante o sono, porque durante o sono o paciente vai alcançar, se ele estiver bem ventilado, ele vai alcançar o estágio, o sono REM, de relaxamento, e aí a órtese vai ajudar a posicionar bem. Mas durante o dia também seria interessante, por algum momento, usar essa órtese, porque o componente muscular do paciente de ELA, ele é muito importante, então não adianta eu ficar durante só o sono e abandonar durante o resto do dia. A gente faz um revezamento, e essa órtese tem que ser individualizada, não ser comprada pronta, ela tem que ser feita sob medida, porque às vezes você compra uma órtese pronta, ela não é feita sob medida, pode gerar escara, pode gerar machucado. Então tem que ser feita sob medida para ser usada por um tempo maior e com maior conforto. Tá. O Jaime Ridorsa está dizendo o seguinte: fico na cama e quando fazemos a mudança de decúbito ou a ida para o jack, tenho muita dor nas costas, lombar, passa rápido. Porém, quando dói, a dor é intensa. É aguda. Isso é um quadro clássico de lombalgia. A pergunta já... A gente pode ajudá-lo. A resposta está na própria pergunta. É não ficar muito tempo na mesma posição. Eu sei, provavelmente, que o Jaime já tem algum tipo, já perdeu um nível de força determinado, mas saia mais da cama. Acabaram de perguntar aqui sobre a cadeira do papai. Se possível, gente, se você tiver condição de ter uma poltrona boa, saia da cama e fique mais sentado, até para evitar a trombose, porque quando você está sentado, até o fator ventilatório muda em relação à postura deitada e à postura sentada. Então, se você tiver condição, passa para uma poltrona, estabiliza sua cervical nessa poltrona, porque quando você está nessa poltrona, você vai, quando bem posicionado, você vai evitar a dor e até mesmo alongar um pouco o segmento e retardar a perda de força em alguns outros segmentos. Então, se possível, evitar ficar muito tempo deitado. Passar para a poltrona já ajuda bastante a evitar essa lombalgia.
Tá. A Graziele Salles falou que a cadeira é libertadora, a Cristina falou que ela é uma aliada, a Lene falou que o marido dela só aceitou a cadeira quando caiu muito, a Natasha Marzilac está dizendo que continuam com esse lindo trabalho, parabéns. A Loi Belinha falou, é verdade, em uma queda eu fraturei 2 costelas. Acontece. A Neide França está dizendo, você acha, doutor Tiago, que esse paciente com desabamento de pescoço e braços tem condição de continuar andando normalmente? Quais os cuidados nesse estado? Olha, a gente tem que avaliar o grau de conforto e principalmente o grau de segurança. A marcha, ela é útil desde que ela seja segura e desde que ela não tenha um grande comprometimento e gasto energético. Se o paciente já perdeu o cervical e perdeu o braço, para começar, se ele perdeu movimentação de braço, em um momento de desequilíbrio, ele precisaria ter o braço para ter reação de proteção. Se você, Jorge, tropeça, a primeira maneira sua de evitar a queda é se segurar em algum lugar. Ou se você for ao chão, você vai colocar o braço para evitar que a cabeça bata. Então, o braço é mecanismo de equilíbrio e reação de proteção para evitar tombo. Se eu já não tenho o braço, é difícil manter meu equilíbrio. Agora, se eu não tenho o braço, que já é distal, e não tenho o pescoço, que é proximal, é mais difícil ainda eu ficar em pé. E aí o meu gasto energético vai ser praticamente o dobro para poder ficar em pé e me locomover, porque eu vou precisar de segurança, vou precisar de reação de proteção, porque eu já não tenho. Então, o gasto energético vai ser maior e a segurança vai ser menor. Então, a gente tem que reavaliar, se possível, o cuidador ou alguém andar. É possível manter a marcha com esse paciente sem controle cervical e braço? É, mas é uma marcha muitas das vezes domiciliar e assistida. Enquanto o paciente conseguir andar, ele vai continuar andando, mas ele vai precisar de ajuda de alguém, porque andar é nobre, evita que o intestino fique preso, evita trombose, evita uma perda muscular, mas eu vou precisar de uma ajuda, para que isso seja seguro e para alguém que me fiscalize que eu não estou garantindo que eu não estou me cansando muito e evitando uma queda. Tá ok. A Verônica Paz Petersburgo está dizendo que ela sempre fala aos pacientes daqui de Pernambuco para ter cuidado com as quedas, conversa sobre o uso da cadeira de rodas e muitos aceitam. Ótimo, Verônica. A Margarete Ponte diz que o marido não queria usar porque sentia que conseguia ainda andar. Por conta disso, eu o carregava pendurado em meu ombro enquanto fazia a troca das passadas. A Sandra Regina diz que sou cuidadora de idoso e estou querendo aperfeiçoar porque aqui na minha cidade não tem ninguém que queira se dedicar mais à esclerose lateral amiotrófica. A Cristina Bitarães Ribeiro diz, eu tenho dor lombar, já fiz ressonância, é da ressonância que você falou, né? Na ressonância aparece mesmo. A Silvânia está perguntando para você, pé de bailarina, como minimizar? Pé de bailarina, Jorge, é encurtamento da musculatura da panturrilha e algum envolvimento da musculatura da canela. Como evitar? Alongando e estabilizando. O paciente de ela é o tipo de paciente que inevitavelmente vai perder o movimento da panturrilha e do pé, principalmente do pé, que é um grupo muscular, são muitos músculos, músculos pequenos. Então eles vão fadigar rápido, vão ter uma recuperação da fadiga lenta, e vai perder fácil a força ali. Então, para evitar esse encurtamento, é alongamento diário e estabilização. Então, provavelmente, certamente, a gente usaria uma órtese. Então, a gente usa uma órtese para estabilizar e evitar ficar na ponta do pé. Se fosse um paciente neurológico simples, um paciente de AVC, por exemplo, Jorge, a gente colocaria um botox ou quase uma tenotomia. Mas nós estamos lidando com um paciente neuromuscular. Eu não vou aplicar o botox, porque se eu aplicar o botox, eu vou gerar uma paralisia que não vai ser revertida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alongar e vou estabilizar com a órtese. E eu vou alongar e estabilizar antes de chegar nesse ponto. Porque se chegar nesse ponto, muito provavelmente eu não vou conseguir reverter. E o alongamento desse ponto é bem mais doloroso para o paciente. Principalmente aquele paciente que tem fator de rigidez. Ele vai sentir uma dor como se fosse rasgar a musculatura. Então, é trabalhar para não chegar nesse ponto, alongando ou estabilizando com a órtese. Eu vou usar, então, os dois conceitos, o de mobilidade e estabilidade. Vou alongar, vou mobilizar ao alongar, vou fazer mobilização passiva e vou estabilizar com órtese.
Ok. Então, o caso da Silvânia é só pendurar ela pelos pés no lustre, né? Isso aí. Coloca ela na posição de morcego que a gente arruma o resto. Resolve, fácil. Aham. O Fernando Oliveira está perguntando: ao invés de deixar minha mãe na cadeira de rodas, estamos colocando ela sentada na cadeira do papai. O que vocês acham? Eu Ótimo, acho, se, acho magnífico. se não É for isso para aí. andar, se não tiver que locomover, tá excelente. Deixa ela na cadeira do papai, é melhor impossível. É, o Josias está dizendo: por que quando durmo, de um lado tenho refluxo e do outro não? Essa pergunta, quem vai responder é o pessoal da fono, Jorge. Ah, isso pode envolver questão de esfíncter gastroesofágico. Ah, Ah, e a gente tem que avaliar também se esse paciente está dormindo com BIPAP e tem que saber se a pressão está adequada ou não, porque pode gerar refluxo. A gente tem que avaliar componente respiratório e componente da fonoaudiologia. normalmente, Josias, os médicos recomendam que você durma em cima do lado esquerdo, para não ter refluxo, tá? Pessoas, não pacientes de ELA, pessoas normais, sempre em cima do lado virado para a esquerda, para não ter refluxo. Eu não sei, aí tem todos os outros casos da ELA para você ver, mas se você, quando dorme do lado direito, tem refluxo, pode ser isso. As pessoas do lado direito têm refluxo mesmo. Me perguntaram aqui se o uso da meia de compressão é favorável. Eu acho válido a conversa com o médico, porque o uso da meia de compressão é justamente para gerar essa compressão e favorecer uma vascularização e uma circulação maior e melhor. Uh, Muitos pacientes de ELA usam ou vão usar essa meia. Eu indico um bate-papo com o médico, se for o caso, fazer o exame para saber se existe ou não um risco ou uma eminência de uma trombose, porque em algum momento da doença ela vai ser bem válida. E me perguntaram também sobre as almofadas para cadeira de rodas. Gente, eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum tipo de almofada, mas nós temos almofadas de gel ou pneumáticas, almofadas para prevenção ou tratamento de escaras, que acontecem escaras no glúteo, e a gente sabe que o paciente de ELA vai ter uma marcha de Trendelenburg, aquela marcha que ele já perdeu força no glúteo e ele anda requebrando um pouquinho, aí ele já vai para cadeira de rodas. Então, às vezes, é necessário uma almofada para amenizar o impacto. Tem almofada Rojo de média e alta complexidade, varia o preço. A melhor almofada é aquela que se adapta melhor ao paciente. E hoje tem umas que são tipo da Rojo, né? Mas não são a Rojo, mas também parece que são boas para os pacientes, né? Que são essas de gomos, né? Que tem vários E, gomos e tem um uhum, preço não tão alto quanto o da Rojo, que é a top do mercado. Isso não é fazer propaganda, todo mundo sabe. São almofadas caras, acima de R$ 2.000, mas tem umas que são paralelas, né? São cópias da Rojo, podem não ser tão eficientes e tão duradouras, mas têm um preço mais aceitável. Então, elas são gominhos, vários gominhos, então, conforme o paciente senta, ela distribui o peso de uma forma que incomoda menos o paciente, né? Machuca menos. tem uma almofada, Jorge, que ela é de gel. Antigamente ela vinha só para o bumbum. Hoje ela já vem em formato de L. Envolve tanto o bumbum quanto o tronco, em toda a cadeira de rodas. Então ela é de gel e ela se adapta ao paciente. Ele mesmo vai se adaptar. Então você não precisa comprar separado só para as costas e para o quadril. Ela já vem em formato de L e já envolve o quadril e o tronco do paciente. Muito legal. A Janaína Burchel está dizendo o seguinte, que ela tem pé de bailarina e uma das mãos engarra. Ela usa bandagem para reposicionar. O que fazer para melhorar a dor desses membros já comprometidos e se a bandagem é correto o uso da bandagem? Pois então, Jorge, eu usaria uma órtese associado, porque a bandagem pode ser que seja a kinesiotape que ela está usando. A kinesiotaping, ela tem 0, 25, 50, 75 e 100% de tensão. Se é para dor, a gente coloca em taper off, a gente coloca sem tensão. Agora, se a gente quer estabilizar uma articulação, talvez a gente vai ter que colocar uma tensão maior. Se eu coloco uma tensão maior na bandagem, eu posso hiperestimular o músculo do paciente de ELA. E se eu hiperestimular o músculo do paciente de ELA, eu posso gerar perda. Então, se eu quero estabilizar, eu pensaria também na órtese e iria dar uma revisada na kinésio, porque para estabilizar, gerar grande tensão. E eu posso até machucar um pouquinho a pele do paciente de ELA. A bandagem ela é mais dinâmica, e para estabilizar eu preciso de algo mais estático. Tá.
A Nancy Portela, ela está perguntando se ela, é uma pergunta meio vaga aqui, eu posso fazer massagem e estalar o pescoço? Olha, Jorge, é o seguinte, quando a gente Eu fico instala o preocupado pescoço, que ela esteja falando daquela... é o trust, É, aquela manipulação. No é, paciente de gela, eu teria mais cuidado, porque quando você vai fazer uma manipulação, subentende que você tem que ter uma musculatura mais firme, uma musculatura mais forte para estabilizar esse movimento brusco e rápido. O paciente de gela não tem uma musculatura tão forte para estabilizar um movimento abrupto e mais rápido. Então, eu teria um cuidado maior e poderia rever essa conduta, porque nós não temos tanta força no paciente de ELA para estabilizar algo do tipo. Eu não sei se a vértebra está rodada, não sei o risco do grau de luxação, então eu particularmente não faria, eu reveria. tá. O rei, eu não consigo ver a foto. Por falar em órtese, se passar muito tempo da medida da mesma, sem ela ter sido entregue, deve-se tirar outra medida? Perdão, pode ser que sim. Pode ser que sim, porque se o grau de encurtamento tiver aumentado, a gente tem que tirar uma outra medida e uma outra individualidade da órtese. Porque meu paciente, por exemplo, tirou medida hoje, demorou para entregar, talvez a órtese nem encaixe mais porque já encurtou mais. Principalmente aquele paciente que tem um fator de rigidez, aquele mais espástico. Tá. A Débora está perguntando qual tipo de. Já falamos disso. A Neide, doutor Tiago, quando podemos usar uma bola de pilates em um paciente? Jorge, eu uso a bola de pilates no paciente que foi diagnosticado hoje e até naquele paciente que já está tracostomizado e não tem mais movimento algum. O problema não é saber quando usar, o problema é saber como usar. Respeitar a amplitude de movimento articular do paciente, a fadiga e qualquer individualidade. Quando você sabe usar, você pode usar ela praticamente em qualquer estágio. Tá. A Vera Lúcia está lembrando aqui, com toda razão, os cuidadores que carregam o paciente também precisam cuidar da sua coluna, não é, Tiago? Com certeza, porque o cuidador é o maior facilitador do paciente. E como? A Lina está falando, o Fábio dorme sempre do mesmo lado, direito. Quando muda para o outro lado, ou de barriga para cima, o tempo de dormida é pouquíssimo. Você acha que dormir bem mais de um lado do que do outro pode trazer algum prejuízo? Ele sente dores nas costas e no quadril e está fazendo massoterapia, mas tenho receio de ter um prejuízo mais lá para frente. Isso aí, Jorge, se chama escoliose. Porque você dorme com escoliose. Você dorme mais de um tempo sobre um lado, você sobrecarrega mais a musculatura, e aí quando você gira para o outro lado, aquela musculatura que está encurtada, ela vai reclamar. Aí ela começa a gerar dor, e aí você volta para o outro lado. Aí o paciente começa a entrar num padrão que a gente chama de postura antálgica. Ele entra nessa postura para evitar a dor. O corpo dele começa a ficar viciado em uma postura que ele acha boa, o cérebro dele se acostumou, se educou que aquela postura é boa, mas a gente sabe que a nível muscular não é. Então, quando eu tento corrigir, o músculo já está tão viciado que ele não consegue entrar no padrão que nós poderíamos dizer que é o correto. Então, provavelmente a gente está num padrão de instalação de uma escoliose, porque você está descarregando peso mais de um lado, aí quando você tenta corrigir, o corpo grita. Eu falo sempre, né, que às vezes tem gente que fala assim, o meu paciente, o meu filho, a minha mulher, só consegue ficar na cama de barriga para cima ou de decúbito lateral para a direita. Eu falo, gente, experimenta você deitar à noite e passar a noite inteira na mesma. Vai doer. Vai doer. Então, assim, a gente não pode deixar o paciente na mesma posição, por mais que ele ache que aquela posição é a melhor para ele. Né? Quer dizer, aquilo que você falou, o corpo acaba se acostumando, o cérebro recebe uma mensagem que aquela posição é a melhor, mas você tem que forçar ele a se mexer, a mudar, porque em todo hospital tem aquela plaquinha, mude o decúbito a cada 2 horas, né? E eles vão lá e viram o paciente a cada 2 horas. Não é só por escara, né? Não é só por isso. É por outros motivos também, como esse que você Olha,
na faculdade de fisioterapia, a gente tem uma matéria chamada cadeias musculares, onde a gente passa a enxergar os músculos de toda e qualquer pessoa, seja ela com doença X, a gente não enxerga o músculo de forma isolada, a gente enxerga o músculo como se fosse um telhado, como se fosse uma peça do dominó, onde uma peça caiu, ele é capaz de derrubar todas as outras. Então, existe uma conexão entre todos os músculos. A gente chama essa capacidade de reorganização do músculo, essa capacidade de reorganização de reprogramação sensório-motora, porque eu, além de reprogramar o músculo em si, eu tenho que fazer o meu cérebro reaprender de que o correto é determinada posição, porque você ficou em uma posição determinada por um tempo tão grande que ele desaprendeu de que o normal é X e não o Y. Então, para eu trazer meu corpo para o lugar, eu vou ter que fazer o músculo acostumar e o cérebro a reaprender de que o normal é isso e não aquilo. Então, eu tenho que ensinar o músculo e o cérebro. A Berlânia está perguntando: quando o bumbum está doendo muito, o que fazer? Trocar de posição. Quando está doendo muito, Jorge, você está jogando pressão e você diminui até a vascularização daquele segmento. E aí, a médio prazo, é esse cara. Tá. A Patrícia está dizendo: minha rainha acorda com os lábios mais rígidos. Por que ocorre isso? Lábio? Aí a gente vai ter que ver com a questão da fono. Isso é um grau de hipofunção. O pessoal da fono vai poder te resolver, vai poder te responder melhor essa questão. Tá bom. A Adriana Dominato está dizendo: boa noite, tenho dificuldades em saber qual o limite para não estressar a musculatura e com isso gerar a evolução da doença. Em alguns episódios tive câimbras muito dolorosas que sinalizaram que teria realizado excessos e estresses musculares durante o dia. O problema é que não sinto na hora, somente depois tenho o desconforto. Como posso observar que estou ultrapassando o meu limite muscular? Essa foi a pergunta da noite, Jorge. Oi, eu estou devendo um chocolate para essa moça. Essa é a pergunta da noite, porque isso aí é a definição de fadiga. A fadiga não necessariamente vai entrar naquele momento, ela pode ser tardia. Jorge, quando eu e você, quando a gente começa a fazer uma academia, na segunda-feira, nós nunca fizemos academia. E aí, na segunda-feira, nós vamos lá, a gente vai para academia, a gente quer ficar bonito e gostoso. A gente decide puxar 50 quilos aqui. Puxei 50 quilos aqui e vou ficar bonitão. Na hora eu não sinto dor. Eu vou sentir dor e fadiga na terça-feira. Ou na quarta. Ou na quarta. A fadiga não necessariamente é momentânea, ela pode ser tardia. No paciente de ela, então, que lida com a doença neuromuscular, é daí para pior. Então, é aquilo que eu falei no comecinho da aula. Eu não posso querer que você saia da minha sessão mais cansado do que você entrou. Mesmo porque o cansaço não vai ser apenas naquele momento, ele também pode ser tardio. E o paciente de ela, uma vez cansado, o tempo de recuperação daquela fibra muscular é maior, o tempo de recuperação da fadiga é maior, ele vai demorar mais para descansar. Então, você, antes de prescrever um exercício e realizar uma tarefa, lembre-se que você pode estar sobrecarregando um músculo, uma fibra, e até gerando microlesões, seja na unidade motora ou no tendão. Então, antes de prescrever e realizar um exercício com tal carga, lembre-se que você pode cansar agora ou até mais tarde. Então, o cansaço pode ser imediato ou tardio também. E a recuperação mais lenta. A Silvia Souza está dizendo: por que às vezes o meu joelho fica tremendo? Jorge, são movimentos involuntários característicos de uma doença neurológica. Muito provavelmente mioclonia. Quando isso acontece, se eu quero fazer um exercício, se eu gero um movimento rápido, ele desencadeia o tremor. E aí, quando desencadeia esse tremor, eu pego no ponto-chave, levanto o pé do chão e descarrego um pouquinho de peso, o movimento cessa na hora. Isso é uma questão mais refinada do músculo, isso envolve unidades motoras, é uma aula bem mais complexa, fuso neuromuscular, estiramento. Então, se o movimento for muito rápido,
você pode entrar com movimentos involuntários. Isso acontece quando existe fraqueza muscular e é bem típico de doenças neuromusculares. Tá. A Conceição Sintra está dizendo: durmo sempre de barriga para cima, tenho muitas dores nas costas. É isso que nós já falamos, não pode dormir numa posição só, Conceição, senão você vai ter dores mesmo. A Isabel Tim disse: muito bom. A Berlânia falou que o Rivaldo está assistindo e disse que acorda com a língua doendo. A Fono vai responder para ele, Jorge. Amanhã. Pode ser que seja questão de hipomobilidade, tá faltando um pouquinho. Não sou eu a pessoa mais adequada para responder, mas pode ser que seja uma hipofunção. Tá. Aqui, a Maracele está dizendo que sente o pescoço tenso, duro. Nós já falamos bastante de pescoço. Alongar e mobilizar. A Neide, pois aqui, geralmente pacientes traqueostomizados não gostam de mudar de posição, pois sentem falta de ar. Jorge, eu diria para você que sentem falta de ar. Essa falta de ar está muito relacionada ao medo de machucar a traqueostomia ou de arrancar a traqueostomia. Paciente de ELA traqueostomizado tem que ser mobilizado da mesma forma. Eu diria até mais ainda, porque o paciente de ELA, assim que está traqueostomizado, tem muita gente que tem medo e tem preconceito. Vou deixar ele quietinho aqui para não machucar nada. Gente, paciente de ELA tá na tráqueo, lógico, tem que ter mais cuidado. Mas não é porque ele está traqueostomizado que ele tem que ficar inerte o dia todo, de maneira alguma. Paciente de ELA, já colocamos na prancha ortostática, tirávamos a cinta do tronco, levávamos ele lá embaixo, fazíamos exercício e ao final do exercício, respeitando a fadiga, a secreção já estava toda aqui, a gente usava o cofre e ficava o dia inteiro sem precisar ser aspirado. Então, o paciente de ELA, mesmo traqueostomizado, tem que ser mobilizado, porque ele fica com medo ou com falta de ar. O que está acontecendo? Obviamente, a gente tem que ver se os parâmetros estão bem colocados. Mas o paciente de ELA traqueostomizado, ele está sedentário. Se ele não mexer, ele vai cansar mais rápido. Ele vai ter uma acomodação de fibra muscular que vai favorecer a evolução da doença. Então, se você deixar o paciente de ELA traqueostomizado parado, a evolução também vai ser mais rápida. Ele tem que ser imobilizado, tem que fazer exercício, porque senão ele vai cansar mais rápido. Ele está sedentário, ele está parado, ele não pode ficar. O Júnior Magrani está falando exatamente a mesma coisa. Percebi que depois da traqueostomia ficou muito desconfortável a mudança de decúbito. Precisa ver por quê, viu, Júnior? Se os parâmetros estão certos, se você está no aparelho correto. Você está ventilando bem, porque a ventilação é muito importante no componente muscular. Exatamente, se está ventilando direito, porque não é para ser assim. O paciente de ELA tem que conseguir virar para um lado, para o outro. Claro que às vezes para um lado repuxa um pouco o circuito, tem que passar às vezes o aparelho para o outro lado, esse tipo de coisa. Mas tem que dar certo, tem que sair da cama, tem que ir para a cadeira. Acabando a pandemia, paciente com traqueostomia, estando num ventilador que é portátil, que é um ventilador correto, de suporte à vida, que tem bateria, tem que sair de casa, tem que passear, tem que ir para a cadeira, não tem que ficar na cama. Paciente de ELA com traqueostomia não é significado de paciente acamado no leito que não sai do leito nunca mais, de jeito nenhum. Eu vou até sugerir aqui para você, a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, quando o Brasil vai sair dessa situação, mas sei lá, sugerir uma live, ou um texto, ou um vídeo curto, com o título O Mover na Pós-Pandemia, porque assim que acabar essa situação, todo mundo vai querer sair de casa. O paciente de ELA, com certeza, também quer sair de casa, e ele ficou mais recolhidinho, e isso pode significar um avanço da doença, por ter ficado parado ou por ter suspendido as terapias complementares que ele faz. Então, fica o convite, a gente pode bolar alguma coisinha com o subtítulo O Mover pós-pandemia, porque todo mundo está parado em casa, quem não tem ELA está engordando e está sem fazer nada, só comendo e vendo TV. Imagina o paciente de ELA, que depende muitas das vezes do cuidador e de um familiar. Não, tá difícil sim, tá difícil sim. A Janaína Burchei está dizendo: Tiago, ultimamente ando tendo uma sensação como se estivesse passando uma corrente de energia nas coxas e na batata da perna. E uns choquinhos, uns choquinhos bem chatos. Isso é comum na ELA ou é algo não relacionado?
a gente tem que saber, avaliar, Jorge, ver se isso não é fasciculação. Isso pode ser movimento voluntário, pode ser um aumento da fasciculação. Alteração de sensibilidade não é, eu não acredito. Eu teria que avaliar de perto para ver o que é, mas se persistir e estiver incomodando, procure o médico para se resguardar e excluir qualquer chance de fator vascular ou trombose. Tá. Janaína, não sei se você tem fasciculação, se você sabe o que é uma fasciculação, se você acha que isso é uma fasciculação ou é outra coisa que você está relatando, mas se não for uma fasciculação, que é normal, que é aquele movimento involuntário do músculo, né? Se não for isso, realmente acho que não custa ver com o médico o que é que você está tendo. O Sávio está dizendo que está muito boa a live, pessoal, a Rosângela, a Ana Cláudia. A Rosângela falou que aqui em casa combinamos de ir à praia. E a Cristina Bitarães também falou que também vai. O pessoal já está combinando uma resenha aí, ó, Jorge, na praia. Tá vendo? Vamos separar nossos melhores biquínis e vamos juntos, Jorge. Vamos botar o biquíni e vamos embora. Bem, aqui as perguntas acabaram, por enquanto, e eu vou deixar você concluir aí a sua aula, que eu interrompi no meio aí, você concluir aí as explicações e depois eu volto para finalizar com você, tá bom? Gente, então, sobre fadiga, o que eu queria falar, vocês me ajudaram demais, vocês deram a aula foi de vocês. Eu só queria mais responder perguntas. Então, dentro da fadiga, gente, é isso. Respeitar a individualidade de cada paciente, respeitar o limite. Se você ficar parado e não fizer nada, você vai cansar. Se você fizer acima do seu limite, você também vai cansar. Então, o segredo é avaliar o paciente, achar o limite dele e trabalhar acima de um mínimo e abaixo de um máximo. Fortalecimento no paciente GELA? Não creio. Não creio no fortalecimento. Se chegarem para você com o termo fortalecimento, a gente vai ter que rever isso, porque a gente sabe que não existe muito essa questão de fortalecimento no paciente de ELA. Mais uma vez, gente, equipe e trabalho multidisciplinar. Eu não trabalho a fadiga de forma isolada. O paciente tem que estar bem ventilado, bem nutrido, tem que estar com a cabecinha em dia, para evitar fadiga, ok? Sempre se exercitar, mesmo que seja de forma precoce, ou na fase intermediária, ou em fase avançada da doença. Não rola ficar parado. Se ficar parado, você vai fadigar, você vai cansar da mesma forma, mesmo que você esteja no BIPAP, ok? Outra coisa que o pessoal tinha bastante preconceito, BIPAP vicia? Não, BIPAP não vicia. Se você está ficando mais tempo no BIPAP é porque você tem demanda e necessidade. BIPAP não vicia, tá? Redução do gasto energético, tem que estar bem nutrido, tem que estar bem ventilado, traçar estratégias e saber a qualidade do exercício. Quando eu estou lidando com um paciente de ELA, gente, eu preciso saber a qualidade. O que me interessa não é a quantidade do exercício, é como ele é feito e se ele é bem feito, ok? Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma pergunta. É normal a atrofia ter uma pele fria, gente? O pessoal ainda não, a gente não sabe explicar o porquê dessa pele fria. A gente teria que avaliar de perto se não é questão vascular ou não, ok? Valeu, Lina. Então, pessoal, é isso. Caso tenha ficado alguma pergunta para trás, eu peço desculpas. Vocês podem me procurar no Instagram, ou na Procura, no Facebook. Estou com o nome de Thiago Tavares. Ou, se for o caso, pergunta para o Jorge, que ele me marca, e a gente tira a dúvida de vocês. Peço desculpas se passou alguma coisa batida. Mais uma vez, obrigado pela confiança, pela oportunidade de estar aqui, por ter dividido a noite com vocês. Um grande abraço a todos. Logo, logo, a gente está fora dessa pandemia, a gente vai poder se abraçar e confraternizar, e logo, logo, nos próximos simpósios, né, Jorge? É isso aí, se Deus quiser. Pessoal, eu queria lembrar que amanhã, sábado, dia 20, às 20 horas, nós vamos ter a live da fonoaudióloga Tamara Elisa, com o tema Atuação Fonoaudiológica no paciente com ela hospitalizado. E no domingo, excepcionalmente esse domingo, vamos ter uma live, que domingo é dia 21 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica. Então, vamos ter uma live, e também nós vamos ter uma live não só sobre o Dia Mundial da Conscientização da ELA, mas sobre os 7 anos da Associação
Procura da Ela. Vai ser uma live comigo e com a Lina, os dois diretores da associação. Então vai ser uma live muito especial, com homenagem com os pacientes, contando um pouco da história da associação, o que vem por aí, os nossos planos para 2020, 21, 22. Então não percam as próximas lives. Repetindo. Jorge, 7 anos, estou ficando velho já, hein? 7 anos. 7 anos desde o início da associação, desde 26 de junho de 2013. Há um tempo atrás a gente estava comemorando 5 mil pessoas, hoje somos quase 25 mil já. Passamos de 25 mil. Já passamos de 25 mil no grupo, mais de 25 mil curtidas na fanpage também. Então, assim, é bastante gente, atuação grande. A gente vai apresentar os números aí nessa live, eu não quero adiantar, mas tem números que a gente tem aí que são surpreendentes mesmo. São números incríveis que eu vou passar para vocês. Aí eu e a Lina vamos passar para vocês no domingo. E amanhã, Tamara falando da atuação fonoaudiológica do paciente com ela hospitalizado. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Eu queria só, antes de terminar, falar sobre a campanha dos anjos. Acessem o nosso site, procuradaela.org.br. Lá tem um link, tem uma notícia sobre a campanha dos anjos. É só clicar, você é direcionado para poder fazer uma contribuição. Pode ser uma contribuição a partir de R$10 por mês para você tornar um anjo da procura. E eu falo que a gente está precisando dos anjos porque nós nunca recebemos R$1 de governo, de nada disso. Todas as contribuições que a gente recebeu são de físicas e jurídicas, e nessa pandemia todas as pessoas e todas as empresas tiveram uma diminuição da sua renda, da sua rentabilidade, as empresas do seu faturamento, e com isso nós tivemos praticamente uma parada de doações aí nos últimos 3 meses. E como a gente não quer interromper o serviço que a gente faz, a sede que a gente tem, as assistentes sociais, a despesa com correio, manutenção dos aparelhos, tudo isso, a gente precisa de doações. Então, se você se tornar um anjo da procura, é uma forma de, com R$10 por mês, a gente poder, que vocês nos ajudem, a gente continue atuando e fazendo o bem, fazendo a diferença, salvando vida, muitas vezes salvando muitas vidas de pessoas com ela, né, Thiago? Literalmente salvando vidas, né, Jorge? Literalmente. Do Oiapoque ao Chuí. É isso aí. 24 horas, tem lugar que a gente nem sabia que existia no Brasil, procura estar lá, com adesivo, com camisa, com bipap, com fisioterapeuta, com informação e com mão na massa. Muitas vezes fazendo FaceTime, fazendo interurbano, ligação a cobrar, mas a gente está lá. Não interessa a hora nem quando. É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo prestígio, e amanhã estou aqui com vocês às 8 horas, Tamara, com a mediação da doutora Ana Lúcia Chiappetta. Aguardamos vocês. Até amanhã. Thiago, boa noite. Muito obrigado pela live, pela disposição. Valeu, galera. Aí com a gente. Obrigado e boa noite a todos. Obrigadão, até mais.